Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre um pacotão livre no mercado que o Cruzeiro poderia buscar. No caso, alguns nomes principalmente do futebol brasileiro e outros que vêm do exterior, mas todos eles brasileiros, né? Que na minha visão poderiam ser boas alternativas para o ano que vem. Quero comentar aqui então com vocês nesse vídeo de hoje. E caso você tenha alguma sugestão de jogador ou que está livre no mercado ou está nessa reta final, né, de contrato, pode deixar aqui embaixo também nos comentários a sua opinião. E lembrando que a grande maioria desses jogadores ou já estão comigo se encerrando em dezembro agora de 2022 ou no máximo ali em janeiro, fevereiro de 2023. Então já estão nessa reta final de 6 meses, né, de contrato, ou seja, todos eles aqui já podem assinar um pré-contrato e chegar no Cruzeiro, tá bom? Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca de 37 mil inscritos, né? Que já está bem próximo. Então, falta menos do que 320 inscritos. Quem puder se inscrever, sem dúvidas, vai me ajudar demais. Antes de darmos sequência, tem um recado aqui também para vocês da SSS Game Brasil, caixa de apostas esportivas que está com boas cotações para você pegar e começar a apostar nos próximos jogos agora, no meio de semana, né, na terça-feira, das semifinais da Copa do Mundo. Quero destacar aí, por exemplo, os próximos duelos que vão ter entre Croácia e Argentina, para você começar a apostar nesses jogos da semifinal, né? E lembrando que você utilizando o meu cupom, que eu vou deixar aqui na tela, nessa sequência de 6 números, você vai ter um bônus no seu primeiro depósito, e também essa promoção agora do Brasil, infelizmente acabou sendo eliminado, você vai ter esse bônus aí de até R$15 dentro da plataforma, que eu vou deixar aqui na tela para vocês, tá bom? E caso você queira fazer uma renda extra como um agente da SSS, eu vou deixar aqui na tela também as suas opções de comissão, no caso para você trabalhar dentro da plataforma, e o link do Telegram deles está aqui embaixo, você pode entrar lá também, tirar todas as suas dúvidas, enfim, tá tudo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado da SSS Game. Bom, então vamos começar aqui com o primeiro nome, que é um jogador que eu nunca tinha ouvido falar dele, até eu dar uma pesquisada e ver que ele está nessa reta final de contrato lá no futebol japonês, que é o ponta aí Marcinho, que tem 27 anos de idade, pode atuar de ponta esquerda, ponta direita, ele que no caso tem aí já algumas temporadas no futebol asiático. Atualmente ele joga na equipe do Kawasaki Frontale, é uma coisa assim, lá do Japão, que joga a primeira divisão. Foram na temporada 40 partidas com 15 gols e 8 assistências. Claro que por conta do número bem bacana de gols e passes, eu não ficaria surpreso se vários times do futebol do Japão ou até mesmo do Brasil já teriam procurado, um atleta visando essa reta final do seu contrato. Lembrando que ele está por lá desde a temporada passada, chegou no final do ano de 2021, onde o ponta já havia feito também 15 partidas, 1 gol e 3 assistências. Aqui no Brasil ele começa jogando, no caso, no Novo Hamburgo, no Internacional, no Sub-20 e pelo Ipiranga. No caso, os primeiros jogos dele profissional foi no Brasil de Pelotas e no Ipiranga. No Brasil de Pelotas ele foi importante em 2017, com 44 partidas, 7 gols e 3 assistências, né? Aí chega pelo Internacional em 2018, chegou a jogar 11 partidas pela equipe de Porto Alegre, mas não teve muito destaque e foi emprestado para aquela reta final da Série B pelo Fortaleza. Se eu não me engano, eu lembro um pouco do Marcinho naquela passagem curta, né, pelo Fortaleza, onde em 2018, 25 partidas, 3 gols e 3 assistências. 2019 ele começa o ano no Fortaleza, 24 jogos, com 4 gols e 3 passes, e vai jogar lá no futebol da China, né? Então ele acaba indo lá para o futebol chinês, numa equipe chamada Chongqing Dandai, acho que é isso, da segunda divisão, onde ele faz por lá em 2 anos, basicamente ali suas 27 partidas, 2 gols e 1 passe. É aquela coisa, mesmo por ser um ponta direita, ponta esquerda, preferindo jogar pelo lado esquerdo do campo, ele é um cara que marca muitos gols, né? Deu pra ver nessa última temporada dele com 15 gols e 8 passes. A questão é, por exemplo, o Rafa Silva, que estava se destacando aqui no Cruzeiro, surgiu uma proposta para ele da Coreia do Sul, um valor gigante, né? Superior, por exemplo, ao que ele receberia no Cruzeiro, de 300 mil por mês. Então, o Marcinho se destacando de jeito, será que ele voltaria para o Brasil para ganhar 200, 300 mil por mês, que seria o máximo que o Cruzeiro poderia pagar? Essa aí é uma dúvida que eu tenho e quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então, assim, o outro jogador aqui no vídeo que eu quero falar com vocês, esse aqui, no caso, não está nessa reta final de contrato dele, vai terminar agora, já terminou inclusive depois do Campeonato Brasileiro pelo São Paulo, que é o Marcos Guilherme, também ponta esquerda, de 27 anos, pode atuar também como meio ofensivo, que chegou para o São Paulo nessa reta final do Brasileirão, depois de ter terminado o contrato dele de empréstimo com o Santos e também o vínculo com o Internacional. Ele fez pelo São Paulo 17 partidas com apenas 1 gol marcado
nesse período. Vale lembrar também que o Marcos Guilherme estava sendo mais reserva do que titular. Desses 17 jogos, ele começou jogando apenas 2. Então dá para ver que ele não estava sendo titular, era muito mais uma opção de segundo tempo. Ele que no Santos começou pelo Campeonato Paulista, onde fez 13 jogos, 2 gols e uma assistência. Não teve um ano ruim em 2021 pela equipe santista, foram 45 jogos, 6 gols e 3 assistências. Voltou, né, a jogar com frequência depois de muito tempo. O Marcos Guilherme, que, por exemplo, ele surge muito bem no Atlético Paranaense 2015, 2016, vai jogar no futebol da Croácia em 2017, né? Ficou lá, no caso, por 15 jogos, e vai jogar no São Paulo entre 2017 e 2018. Não teve uma passagem ruim pelo São Paulo nesse primeiro ano. Foram, no total, aí, suas 49 partidas com 9 gols e 2 assistências, e foi vendido para o Al-Wehda, lá da Arábia Saudita, em 2018 até 2020. Ele joga por lá com 42 jogos, 10 gols e 3 assistências. Aí sim, vai para o Internacional e não teve um bom ano. 2020 e início de 2021, pela equipe de Porto Alegre, foram 61 partidas, 5 gols e 8 assistências. Eu lembro que o nome do Marcos Guilherme é especulado aqui no Cruzeiro todo ano, tá? No caso, só especulado mesmo, porque consulta oficial o Cruzeiro nunca teve. Já foi especulado em 2020, quando caiu para a Série B, 2021, 2022, agora 2023. Não ficaria surpreso, até por ter características parecidas, né? Não teria um salário gigantesco, possivelmente não teria um salário longo também, se o Cruzeiro quisesse, e assim, teria salário baixo e também, no caso, está sem vínculo, né? Não teria que ter compensação financeira nenhuma. Tem apenas 27 anos de idade, jogador bem rápido. Quero saber o que você acha então do Marcos Guilherme. Outro atleta aqui nesse vídeo que ficou livre depois da disputa da Série A é o meia Jorginho, que estava na equipe do Atlético Goianiense. Depois do rebaixamento para a Série B, não teria condições de manter o seu salário para a próxima temporada. O Jorginho, que tem seus 31 anos de idade, atua como meia ofensivo, pode fazer também o papel de ponta, mas nos últimos anos que ele vem se destacando é mais nessa função como um meia mesmo, tá? Jogador aí bem conhecido, ainda mais porque eu sou aqui de Goiânia, né? Então, eu conheço aí o Jorginho de ver ele jogando pelo Atlético Goianiense há vários anos. Acho que desde quando eu acompanho o futebol, ele sempre teve essa passagem, né, pela equipe goiana. Pra você ter uma ideia, ele começa, né, sempre em equipe de Goiás, igual Vila Nova, Grêmio Anápolis, e chega no Atlético em 2013. Aí tem bons anos, 2013, 2014 com 55 partidas, 10 gols, vai jogar no futebol da Coreia do Sul e volta em 2015. Fica de 2015 a 2017, foi importantíssimo nesse período para o Atlético ganhar uma Série B e voltar para a Série A entre 2016 e 2017. Jogou aí mais de 98 partidas nesse período com 14 gols e 6 assistências. Joga mais de 2 anos, basicamente, na Arábia e volta em 2019. Aí, mais uma vez, ele começa muito bem pela equipe do Atlético. 2019, 9 gols em 46 jogos, sobe para a Série A, fica na Série A só no início do ano, no Campeonato Goiano, né? Nem joga a primeira divisão em 2020 e vai para o Atlético Paranaense. Por lá, fez apenas 6 jogos, não foi muito bem. Foi um ano um pouco ruim na sua carreira, porque ficou muito tempo parado, né, na equipe paranaense. Em 2020, 6 partidas, nenhum gol marcado. 2021 é emprestado no último ano dele de contrato com o Atlético Paranaense para o Ceará. 36 partidas, 4 gols e 4 assistências. Aí ele vai jogar no Atlético de novo, nesse ano de 2022. Não foi ruim, foi um dos melhores anos da sua carreira, com 62 partidas, 9 gols e 7 assistências. É aquela coisa. Por exemplo, idade. Eu considero que ele tem uma idade avançada para jogar no Cruzeiro? Eu diria que não, tá? 31 anos de idade, acho que tá dentro daquele limite que o Cruzeiro tem para a próxima temporada. E assim, tem bons números nos últimos anos, né? Tem jogado com frequência. A questão que eu vejo é assim, eu não vejo o Jorginho com características de jogo do Pesolano. Acho ele um cara muito bom, principalmente na distribuição de passes. Eu acho ele muito mais um cara para criar jogadas do que propriamente para finalizar, fazer muitos gols, apesar de que ele faz, né, sim, mas ele tem muito boas características. A questão é, o Cruzeiro com meio ofensivo iria jogar agora na Série A com esse meia não tendo uma responsabilidade de marcação, podendo deixar o Jorginho à vontade no meio de campo, ou ele teria que fazer esse papel de recomposição junto com as linhas? E eu acho que o Pesolano não vai mudar o seu estilo de jogo. Então, se você for analisar friamente, o Jorginho não encaixaria dentro desse esquema do Pesolano, tá? Mas eu acho assim, um bom jogador, está livre no mercado e não ficaria surpreso, por exemplo, se ele assinasse com um outro time, no caso da primeira divisão. Dando sequência aqui, temos 2 jogadores do futebol paulista que tem o contrato dele se encerrando a partir do mês de março. Quero falar aqui sobre o volante Xavier, do Corinthians, ele que tem 22 anos de idade e assim, o Corinthians
tenta a renovação de contrato há muito tempo e não consegue, com um jogador que surgiu na base da Ponte Preta, Portuguesa Santista e chegou no Corinthians em 2019, onde foi muito bem pela equipe de base, 46 jogos pelo time sub-20 e começa a ter as primeiras chances em 2020 pelo Corinthians com 19, 20 anos de idade, né? Disputou naquele ano 20 jogos, uma assistência, ano passado 21 partidas e nesse ano pelo Corinthians 11 jogos. Por que ele jogou pouco nesse ano? Muito por conta de não ter conseguido essa renovação contratual. Então o Corinthians não vai ficar dando chances para o Xavier, sendo que ele nem tem uma possibilidade de render um retorno financeiro para a equipe paulista. E a questão que pesa é, se ele não vai continuar no Corinthians, não vai querer essa renovação, será que ele jogaria em outro time no Brasil ou estaria esperando, por exemplo, uma proposta do futebol europeu? É esse que é o caso aí que acaba dificultando de imaginar nesses dois nomes, né, que eu vou comentar com vocês, e agora também do Igor Gomes, também do São Paulo. Mas enfim, falando um pouco mais sobre o Xavier, é um atleta que você vê que quando surge no Corinthians, em 2020, com muito potencial. Eu vejo até mesmo se ele tivesse renovado esse seu contrato, tivesse tido uma sequência maior, não ficaria surpreso se ele já tivesse sendo titular há muito tempo da equipe do Corinthians, principalmente nesse ano que vários jogadores nessa posição de volante acabou rodando, né, tendo uma rodagem muito grande no Corinthians. Acho um nome interessante, os últimos jogos dele foi no mês de julho, né, ainda pela equipe do Corinthians, começou com um pouco mais de sequência no estadual e no Brasileirão foi perdendo espaço à medida dessa reta final, né, do seu contrato com o time do Paulista. Tem que ver também porque o Cruzeiro tem uma boa relação com o Corinthians e assim, se fosse buscar um jogador sem render nada para a equipe, será que ficaria um clima bom entre as partes? Ou, por exemplo, o Corinthians já aceitou que vai perder o Xavier. Tem toda essa questão também. Não acho que compensa também arrumar confusão, né, com o time, entrar em negociação assim, porque acaba prejudicando, né, a boa relação que as diretorias têm. O Cruzeiro tem uma boa relação com o Corinthians, com o Atlético Goianiense, com o Atlético Paranaense também. Eu acho que não compensa caçar essas brigas, não. Outro aqui no vídeo também, dando a sequência aqui, o zagueiro Luizão. O Luizão que é uma situação bem parecida. Zagueiro de 20 anos de idade pelo São Paulo. Começa muito bem o ano, tanto que ele termina a temporada com 20 partidas e um gol marcado. Mais uma vez, ele começa bem, mas como o Rogério Ceni mesmo ia vendo que não ia ter avanço nas renovações de contrato, ele já pode assinar um pré-contrato desde o mês de outubro, o São Paulo simplesmente deixou ele treinando separado, até para não valorizar ainda mais o jogador e perder de graça, né? O São Paulo, nossa, faz isso basicamente todo ano, né? É incrível como o São Paulo dá essa bobeira. E ele surgiu na base do São Paulo desde o Sub-15, né? E também que ingratidão, né? Meu Deus. Você surge no Sub-15, 17, Sub-20 e no profissional no time, aí você vai sair de graça, sem render nada. É aquela coisa, se o jogador não ganhasse nada numa negociação, até que eu entenderia, mas grande maioria, o jogador pode ficar ali com um percentual de 20%, 15%, ainda mais nessa situação. Se o Luizão fala agora pro São Paulo, ó, beleza, eu quero ficar aqui, renovar o contrato para ser vendido e dar uma compensação financeira. Aí eu quero 15% desse valor. Óbvio que o São Paulo aceitaria, sabe? É umas coisas assim também que é uma ingratidão que, nossa, eu particularmente tenho uma dificuldade bem grande de entender. Acho que às vezes nem é pro jogador, é mais pelo empresário, vai na onda, né? Enfim, é complicado demais aqui no Brasil. E o Luizão, que é um ótimo jogador, tanto que já foi especulado várias vezes, né, em grandes times do futebol europeu, passagem mesmo pela seleção de base, da seleção brasileira, surge no São Paulo muito bem, no Sub-17, no Sub-20 ano passado foram 25 partidas, um gol e uma assistência, contando também a Copa São Paulo, pelo São Paulo profissional, 20 partidas e um gol marcado. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha então do jogador e se compensaria, né, o Cruzeiro ficar de olho nesses nomes um pouco mais valorizados, o Luizão, o Xavier, que eu não ficaria surpreso deles assinarem com alguns times de médio escalão ali do futebol europeu já para 2023. Dando sequência aqui no vídeo, para ele não ficar mais longo do que já está ficando, quero falar sobre o Gabriel Xavier, aquele mesmo que jogou no Cruzeiro, que está livre no mercado mais uma vez agora para 2023. Ele que pode atuar como um ponta direita ou um meio ofensivo e que tem 29 anos de idade, está livre no mercado. Vocês vão lembrar que desde o início do ano ele também estava nessa situação, onde ele trocou o Nagoya Grampus, onde foi comprado em 2017 por 3 milhões e meio de reais, fez mais do que 140 partidas por lá e foi para a equipe do chamado o Consadole Sapporo, acho que é isso aí, do futebol japonês, 34 partidas no ano, 5 gols e 2 assistências. Números melhores do que na temporada passada pelo Nagoya Grampus, que ele fez 26 jogos e não marcou nenhum gol, né? Pelo menos lá pelo Sapporo ele fez 34 partidas, 5 gols e 2 passes. Tá livre no mercado, já foi especulado em vários times. Por exemplo, nesse ano ele foi especulado no Grêmio, no Cruzeiro, no Vasco, em algumas equipes igual da primeira divisão, Curitiba, se não me engano, mas não teve muitos avanços e nesse ano novamente
parece que o jogador está disposto a voltar ao futebol brasileiro, basicamente depois de 5 anos e meio, né? Ele saiu lá em 2017, fica todo esse período no futebol do Japão. Pelo Nagoya Grampus nunca teve números absurdos. A média do Gabriel Xavier sempre foi essa. Uma média de, se você for pegar friamente, né? 35 partidas, 5 gols e 4 assistências. Essa é a média do jogador. Eu particularmente aceitaria no Cruzeiro? Eu tenho minhas dúvidas, eu acho que... não sei, para ser um reserva ou algo nesse sentido, até que sim, mas sinceramente, pagar um salário que seria alto do Gabriel Xavier, não acho que ele voltaria para o Brasil para ganhar menos de 150 mil por mês, aí eu já acho que não compensaria, tá? Realmente tenho minhas dúvidas, até porque não é mais um garoto ali de 24, 23 anos, não, já tá com 29, então tem toda essa questão. Eu particularmente não aceitaria essa volta não do Gabriel Xavier para esse primeiro ano de Série A. Ele começa 2015, né, no Cruzeiro, vindo da Portuguesa, fica 2015 até o início de 2016, 26 jogos, um gol marcado, aquele gol lá contra o Atlético Mineiro, né, muito importante no Campeonato Estadual, e vai jogar no Sport em 2016 com 42 partidas, 4 gols e 3 assistências. Emprestado para o Vitória em 2017, um gol em 20 jogos, e pelo Nagoya Grampus vai em 2017 com 7 gols e 18 partidas naquele início de temporada. Em 2018 fica mais um ano de empréstimo com 7 gols, 8 assistências em 30 jogos e é comprado, rendendo um valor interessante para o Cruzeiro naquela ocasião. Quero saber o que você acha do atleta para o próximo ano. E para terminar aqui, na minha visão, o melhor nome no mercado disponível é o lateral direito aí, o William Furtado, 27 anos de idade, aquele mesmo que joga muito bem pelo Internacional durante vários anos, é campeão olímpico da seleção em 2016 e vai para o futebol lá do Wolfsburg da Alemanha em 2017. Pelo Internacional, ele foi titular de 2015 a 2017 com mais de 116 partidas, um gol e 5 assistências. Na Alemanha, ele foi titular na temporada de 2018-2019 com 33 jogos, 2 gols e uma assistência. Pelo Wolfsburg, ele faz aí mais do que 88 partidas com 5 gols e outras 9 assistências. Números interessantes. A questão é, desde 2020, na metade do ano, ele tem convivido com alguns problemas de lesão, tanto que ele é emprestado para a equipe do Schalke 04 na temporada passada, fez apenas 9 partidas e nesse ano começa fazendo parte do grupo, mas acaba rescindindo seu contrato em meados de agosto da temporada. Então, tá livre no mercado, eu vejo que possivelmente chegando para a próxima temporada, fazendo essa pré-temporada no clube, já estaria à disposição para jogar e, na minha visão, não teria um salário barato. Por quê? Já é um cara muito valorizado por ter passagens aí no futebol alemão, muito bom pelo Internacional, campeão olímpico, então ainda mais livre no mercado, ele iria cobrar algumas luvas, né? Não acho que ele ganharia menos de 400, 350 mil por mês, tá? Não ficaria surpreso. Até outros times no Brasil especularam ele, por exemplo, o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, isso há algumas temporadas. Mas por agora, se esses times quisessem ele, né, já teriam feito algum contato. Na minha visão, acho que seria provável isso. Quero saber o que você acha, então, sobre essa possibilidade do jogador William aí, que é uma posição que o Cruzeiro está precisando de lateral direito, ainda mais depois da saída do Giovani Jesus. Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa marca aqui de 37 mil inscritos no Cruzeiro News, que eu conto com a ajuda de vocês. Deixe aqui também sua opinião em nomes que o Cruzeiro poderia ficar de olho pro ano que vem, sem dúvidas vai me ajudar demais. E se eu trouxer uma parte 2, eu dou os créditos aí para quem comentou nesse vídeo de hoje. E o link aqui embaixo na descrição da SSS Game Brasil para você começar a apostar. E caso queira se tornar um agente também da plataforma, tá o link aqui do Telegram deles para você mandar mensagem. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!